Seja bem-vindo, seja bem-vindo, nosso amigo que nos assiste daí de casa. Está a começar o programa Luz no Escuro. Para esta edição, iremos analisar a lição da Escola Sabatina. Teremos um tempo para poder discutir a lição, mas antes de ir mais adiante, quero de forma especial agradecer os nossos amigos que nos assistem, mas além de nos assistir, eles escrevem os seus nomes e de onde nos vêm. Em especial, vai o nosso agradecimento para a nossa irmã Tânia Saranga, que nos vem de Pemba. Muito obrigado por assistir o canal Luz no Escuro e por deixar o seu comentário. Nosso agradecimento também vai para o Armindo, que nos vem de Vilanculos. Nosso muito obrigado. E também temos os outros que escrevem. Então, fica aí uma dica. Acessa o campo de mensagem, coloca o seu nome e de onde nos vem, só para podermos ter a ideia da dimensão, né, do canal em si. Então, conforme vocês veem, não estou sozinho aqui, estou com meu amigo e ele vai ter este momento para poder se apresentar. Olá amigos, sois todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, em especial, vamos debater, partilhar comentários da lição da Escola Sabatina. Portanto, acompanhe até ao fim. Ok, muito obrigado. O nome dele é Paulo. Que coincidência. Nós estamos a analisar a carta escrita por apóstolo Paulo, e ele é Paulo. Então, eu tenho um grande privilégio para podermos buscar da fonte aquilo que são as lições que estamos a debater durante esse trimestre. A lição desta semana tem como título a expiação horizontal e a cruz e a igreja, né? Então, temos como nosso verso áureo, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, verso 13 e 14, ok? Que diz o seguinte, pode acompanhar aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Esse texto é muito interessante e tem uma ligação muito profunda daquilo que nós vamos analisar dentro em breve, porque iremos entender como nós podemos nos relacionar com o nosso próximo, dentro da igreja, mas também na sociedade no sentido mais geral. O escritor, na lição a primeira lição, a introdução, ele traz uma ideia de você imaginar, você imagina estando a caminhar em Jerusalém, né, no templo, né, dos judeus, e você ouve as vozes das pessoas que estão a cantar, pessoas estão a louvar, e você sente aquela vontade, né? Você sente e fica entusiasmado para participar da adoração. Só que de repente, durante a caminhada, você se depara com uma parede, que aí está escrito: este lugar é restrito apenas para judeus. Aquele que é grego, aquele que não entra nesse sítio. E como você se sentiria? É óbvio que a primeira coisa, você vai se sentir excluído. Aquele desejo, aquele entusiasmo desaparece, porque você sente, você não faz parte dos judeus, né? Então, a ideia da lição é nos mostrar como nós, gentios, né, somos gentios, vemos gentio, e conforme a lição traz, somos gentios pela nascença, né, pelo nascimento, nós somos judeus. Antes nós não tínhamos esse privilégio de poder congregar juntamente com os judeus, porque eles eram mais privilegiados. Mas neste momento eu vou abrir para o nosso amigo nos apresentar o cronograma dos aspectos que nós iremos discutir de forma profunda nesta edição. Sim. Caro amigo, o primeiro aspecto é que a lição da Escola Sabatina desta semana apresenta, sim, conforme indicaste há pouco tempo, crentes há muito tempo estavam separados da Igreja de Deus, estavam separados de Israel, dos judeus. Então, o primeiro aspecto que a lição nos apresenta é que agora estamos aproximados em Cristo Jesus. Exato. Mencionaste há pouco tempo que
gentios gregos não poderiam fazer parte da adoração em Israel. Mas então aconteceu que quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue, agora convidou as pessoas e neste momento todos nós fazemos parte da aliança por intermédio do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Então, de forma muito rápida e nesta abordagem introdutória, deixa-me mencionar que Cristo veio unificar as pessoas. Estávamos separados, mas com a sua morte, agora temos o privilégio de participarmos da adoração, tanto judeus, tanto gregos, independentemente da raça, da etnia. Não importa. Agora temos uma excelente oportunidade de participar da adoração. Exato. Como sempre Cristo preveu, tinha planificado isso aqui, com certeza o pecado destruiu este plano original divino. Exato. Pois. Ok, então, dando continuidade, mostrando essa aproximação ou essa reconciliação, digamos assim, que nós encontramos através da pessoa de Jesus Cristo, nós vimos que a primeira coisa que eu mencionei é que ao deparar-se com a parede, você fica excluído. Mas agora vimos que Cristo vem derrubar esta parede que existia entre gentios e judeus. Sim. Agora nós fazemos parte desse corpo. Nós fazemos parte, já somos filhos de Deus, irmãos de quem? Dos judeus, que eles eram nossos inimigos, mas declarados. Agora inimigos declarados, exato, jurados, mas agora somos todos um. Somos um. Então, é muito maravilhoso entender que este é um plano arquitetado pelo nosso Deus para que nós pudéssemos nos entender, porque ficava feio pessoas que podíamos olhar em termos de etnias da mesma etnia, mas eles não conversavam. Exatamente. Exato. E hoje este é um aspecto, esta unificação que Cristo trouxe, é um aspecto visível nas igrejas. Exato. Você entra numa igreja hoje, vê lá pessoas de diferentes regiões, exato. Vê lá brancos, vê lá pessoas de diferentes cores, exato, numa única igreja, cantando, orando, adorando, pregando, conversando, exato, fazendo diferentes atividades, exato, eclesiásticas, mas que antes isso não acontecia. Então, é claro, deixa-me mencionar que o grande conflito existe. Exato. Nós estamos aqui a dizer que nas igrejas já não há conflitos. Existem cenários em que, inclusive, os irmãos, os membros brigam. Exato. Mas, mesmo assim, o sangue de Cristo já tem poder. Existe a esperança de haver a unificação entre os membros da igreja. Exato, exato. Então, é muito interessante entender isso. Você pode dizer que não, eu não faço parte de nenhuma igreja. Mas isso tem uma ligação também sobre como nós nos relacionamos com as pessoas na sociedade. Então, todos nós somos filhos de Deus. E se entendemos que somos filhos de Deus, Cristo morreu na cruz para nos unificar. Então, há necessidade de fazer o quê? De não excluir certas pessoas, não excluir certas etnias ou desprezar os outros. Porque todos nós somos filhos do mesmo Deus. Então, precisamos viver em comunhão um dos outros. Então, para dar continuidade, nós percebemos que, além de Cristo vir nos aproximar, Cristo nos aproxima de Deus, mas também vem para nos reconciliar. É verdade. É um aspecto muito importante, são dois elementos, são dois aspectos importantes. É a reconciliação que nós encontramos em Cristo e também fazer parte da aliança. Mas a primeira coisa que pode surgir, o nosso amigo pode se questionar, o que é isso de reconciliação? Quando falamos de reconciliação, no sentido mais exato, estamos a falar do quê? Bom, quando o irmão Silvestre for a pegar o dicionário, pesquisar, reconciliar, vai entender que a palavra tem que ver com purificação. Purificação, exato. Mas purificação do quê? No contexto bíblico. Purificação dos pecados, que como seres humanos
por natureza temos, Temos, exato. mas por mérito de Cristo estamos reconciliados com Jesus, Com Jesus. com Cristo, com Deus. Ou seja, estávamos longe, estávamos distantes de Deus, estávamos perdidos, sem oportunidade de conhecer a Deus, Exato. de adorar ao Senhor, mas porque estamos reconciliados, agora tudo podemos. Então, este é o significado da palavra. Da reconciliação. Agora estamos mais aproximados, De Deus. inclusive perdoados, Exatamente para isso. termos a salvação em Cristo. É muito interessante perceber que nós já fomos reconciliados em Deus, mas também existe uma reconciliação com o nosso próximo. Exato. No sentido mais específico, só para poder lembrar, estamos a analisar Efésios capítulo 2, a partir do verso 11 até 22, é que se baseia a nossa conversa. E nesses versos mostra que Cristo vem para unificar os judeus dos gentios, Exato. que é essa reconciliação. Eles eram inimigos declarados, jurados, mas agora são irmãos, Exatamente. né, que podem congregar na mesma igreja. Quer dizer, os gentios que eram excluídos no momento da adoração, eles já podem Agora fazer tem a oportunidade de participar da adoração. e fazer parte deste corpo. O irmão Silvestre fez referência de um texto em que o apóstolo Paulo, inclusive é o verso áureo da lição, exato. que diz que os gentios, o apóstolo Paulo escreve que recordem, lembrem que vocês estavam longe de Deus. Estavam longe de Deus. Exato. Mas quando Cristo veio e pregou o evangelho, por fim morreu na cruz, Exato. agora estão mais próximos, estão reconciliados com Jesus. Com Jesus. Exato. As brigas que aconteciam, por exemplo, entre os gentios, os gregos com os judeus, agora não podem acontecer mais. Afinal de contas, somos todos únicos. Todos juntos. Fazemos parte de um único corpo. Exato. Então, no lugar da inimizade, por intermédio de Cristo veio a reconciliação. A reconciliação, exato. Então, é muito interessante. Ou seja, só para acrescentar, eu penso que, inclusive, esse comentário podemos tentar aplicar na nossa vida hoje. Exato. É assim, eu penso que esta reconciliação que Cristo trouxe através da sua morte deve se manifestar hoje nas nossas casas, nas nossas igrejas ou em qualquer lugar. Em outras palavras, digamos na igreja, é necessário que os membros da igreja, eu, você e outras pessoas, ainda que surja qualquer inconveniência, qualquer coisa que nos faça separar, é melhor que deixemos isso tudo, qualquer coisa, qualquer questão que nos divida à parte e todos lutemos para a edificação da igreja. Quando isto acontecer, realmente diremos que estamos reconciliados. E não só com Deus, mas com os nossos irmãos. E é interessante porque isso dá o valor do sangue de Cristo. Exatamente. Porque se Cristo derramou sangue, mas enquanto entre nós, os irmãos, não estivermos ligados, aí já não tem valor. Não, a reconciliação que Cristo trouxe não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Então, é um momento de poder refletir, caro amigo, até que ponto você dá o valor da morte de Cristo na cruz, para que você possa se reconciliar, mesmo que seja o seu irmão, seja seu irmão de sangue mesmo, seu irmão da igreja. Então, este é o momento de poder se aproximar dessa pessoa, poder se reconciliar, porque Cristo já fez a expiação, né? Fez a expiação para que nós pudéssemos hoje viver uma vida de unidade na igreja e também na sociedade. Então, tem outro aspecto que é fazer parte da aliança. Porque nós estávamos longe, mas agora já fazemos parte da aliança. Sim. Né? Então, nós entendemos que na aliança existe... quando nós fazemos aliança, tem um contexto de pessoas casadas, pelo menos, eles já têm aliança. Eles já têm aliança, fica bem claro, e mostra que tem um compromisso com alguém. Né? Tem um compromisso com alguém. Ele pode
para Maputo, qualquer sítio, né? Só por ver a aliança mostra que essa pessoa está comprometida. Então, dentro da aliança existe a aliança bilateral, que as duas partes fazem alguma coisa. Então, agora já fazemos parte do plano de Deus, né? Já estamos dentro da aliança, quer dizer, Deus, nós já obedecemos a Deus e Deus é que faz o quê? Nos protege, nos guarda e nós temos essa herança de que um dia nós iremos para o céu e desfrutar a toda a eternidade. Então, é um privilégio podermos analisar essa lição, né? E uma das partes que nós, como membros da igreja, como pessoas da sociedade, temos, é mesmo nos esforçarmos um ao outro, a nos amar um ao outro e a nos entender, ainda que não nos conheçamos por onde andamos, por onde nos cruzamos, mas é necessário que a gente crie esses laços de irmandade na comunidade onde vivemos. Exato, é interessante. É interessante quando analisamos isso, me recordei de um ditado, diz que se seja a mudança que você quer ver na sociedade. Exatamente. Então, que isso possa partir de mim, né? Não espero que os outros possam falar. Não espera que os pastores, os anciãos da igreja estão mais consagrados, vão fazer esta parte de reconciliação. Não. A mudança começa comigo, a refletir em mim e vai se observar nos demais. Os demais. Então, é o momento de não criar, é o momento de não construir paredes, mas sim construir pontes. Exatamente, para ligar as pessoas que antes estavam separadas, mas por intermédio de Cristo temos a oportunidade de estarmos todos juntos. Mais próximos. Então reflita isso. A partir de hoje fica aí o desafio. Não é para construir barreira ou muros, mas é o momento de construir pontes para que haja uma sociedade com uma boa convivência. Indo mais além, analisamos que Cristo não apenas trouxe essa reconciliação, mas também trouxe a paz. Trouxe a paz. A paz, né? O shalom, né? O mais conhecido shalom, né? Trouxe a paz. Então, quando olhamos para a paz, estamos a falar sobre o que exatamente? Sim, realmente essa questão de paz é um dos temas com grande destaque no livro de Efésios que estamos a analisar neste trimestre. E deixa-me dizer também que Cristo foi o grande pregador da paz. Em Efésios, se analisarmos atentamente, vemos que o livro começa com esta temática da paz, por exemplo, e termina também com esta temática. Né? Por exemplo, muito rapidamente podemos ver alguns textos, né, de Efésios. Veja como esse tema da paz foi pregado. Por exemplo, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus. E esta maneira de Paulo de escrever sobre a paz continua também ao longo da carta em si. E ele, inclusive, termina a sua carta falando também, recordando aos irmãos sobre a paz. Por exemplo, no versículo 23 de capítulo 6, diz que paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus. O que significa que este elemento da paz é realmente muito essencial para que o sacrifício que Cristo fez na cruz seja observado. Tenha sentido. Mas temos que entender também que esse aspecto da paz não é necessariamente ausência de conflito. Quando dizemos que tem que haver paz entre os irmãos, entre os membros da igreja, não é apenas a ausência de conflitos, de brigas, mas aí falamos de uma experiência da totalidade, de bem-estar que as pessoas devem experimentar primeiro com Deus, mas também com o seu próximo. Então, é algo muito interessante. Então, só para terminar, como dizia, Cristo é o grande pregador da paz. Recorda na despedida que ele fez aos discípulos quando ia para os céus, na sua ascensão, disse: eu deixo convosco a paz. Pronto. Deixo a paz. E ainda continua.
A minha paz vos dou. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então é algo muito interessante, porque nós temos, digamos assim, acho que temos um conceito um pouco equivocado quando olhamos para a paz. Pensamos que a paz é a ausência de quem? De conflitos. Mas em meio a esses conflitos conseguirmos fazer o quê? Resolver. Está a perceber? Você está passando em momentos difíceis, mas em Cristo nós encontramos a paz. A paz. Né? Então Ele fez tudo por nós. Então agora é só recorrermos a Ele. Ele é a própria paz em pessoa. Né? Então é importante poder realçar isso. Criar, quer dizer, na igreja podem existir brigas, mas cria condições de não existir brigas. Não seja você um motivo de quem? De brigas. Então, porque tem pessoas que gostam de brigas, né? Então, se nós somos o corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo, quando falamos do corpo de Cristo, é que temos os membros devem trabalhar em harmonia. Mas como esse corpo, que os braços negam um certo comando da mente, né? Então, deve haver essa harmonia. Em meio a essas brigas que podem existir, no final do dia, até o livro de Tiago diz que se vocês se errar, não deixa que até o pôr do sol vocês estejam errados. Então, há necessidade de sempre poder fazer o quê? Nos reconciliar constantemente. E nós vimos uma das questões que colocaram Cristo. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ele disse 7 vezes 7. Né? Então, você está a imaginar que ele diz que deve perdoar constantemente, como Cristo também nos perdoa constantemente. Morreu na cruz, mas quantas coisas nós fazemos de errado? Todos os dias fazemos coisas de errado e no final do dia ajoelhamos, pedimos perdão e Ele nos perdoa. Por que você não pode fazer isso com seus irmãos? Por que você não pode fazer isso com as pessoas que vivem consigo, na sua casa ou na comunidade onde você mora? Então, há necessidade de podermos incorporar esse aspecto da paz como algo importante para a nossa vida, não como sendo cristão, mas também como cidadãos deste país. Né? Então, e felizmente o nosso país atualmente está a enfrentar momentos difíceis, né? Temos crises, temos conflitos no norte do país. Então é necessário realmente, este é um momento, é um privilégio que temos de estudarmos a palavra de Deus e nos esforçarmos, cada um contribuir para que haja esta paz. Esta paz. E se isso prevalecer, continuar a haver conflito, não tem problema, mas que cada membro tenha uma experiência com Deus da paz. E essa experiência alcança-se através de Jesus. Por isso, vá a Jesus. É muito interessante. Este tema, por acaso, vem mostrando essa parte horizontal. Quer dizer, nós temos essa percepção de a parte vertical, que é o nosso relacionamento com Cristo, as bênçãos celestiais, mas também temos a parte horizontal, que é o nosso relacionamento com o próximo. É por isso que o próximo assunto que nós queremos conversar agora é sobre a igreja, né? Porque nós já falamos sobre questões de membros, mas agora voltamos para a igreja como um templo sagrado, né? Então, a primeira coisa é que o apóstolo Paulo traz várias metáforas para poder representar a igreja. Apresenta a igreja como sendo o corpo, né? Um corpo humano. Apresenta a igreja como sendo a noiva, dentre outros aspectos que tenta o apóstolo Paulo poder trazer. Mas eu vou poder analisar apenas como sendo a noiva. Quer dizer que é um cuidado maior que Cristo tem para com a igreja. Se você tem uma noiva, quer dizer, todas as atenções são viradas para a noiva, né? Aquele aspecto de proteção, cuidado, né? Para a noiva. Então estamos a ver que a igreja é um elemento muito importante. Mas quando olhamos para a igreja, estamos a falar de uma comunidade eclesiástica, ou estamos a falar de comunidade cristã. E dentro da comunidade cristã, estamos a perceber que a igreja é como um hospital. Lá tem vários doentes. Não tem pessoas perfeitas, essa é a primeira coisa. Se você pensou que a igreja é um lugar, não sei, de pessoas perfeitas, acho que é a hora de você mudar essa ideia. A igreja é um lugar de quem? De pessoas imperfeitos, problemáticos, se não bastasse. Né? Então, é por isso que se apela muito ao assunto da paz, assunto da reconciliação, né? Como estamos dentro da igreja. Mas o nosso amigo
vai nos ajudar para termos uma imagem mais completa sobre esse assunto da igreja como sendo um templo sagrado. Pois é, o primeiro aspecto que temos que entender em relação à igreja como um templo sagrado é que a igreja foi constituída, estabelecida pelo próprio Jesus. Exatamente. Isso. Cristo é que começou com a igreja. Exato. Digamos, não uma igreja física como tal, mas Cristo chamou pessoas que estavam longe, chamou gentios, chamou gregos, diferentes etnias, pessoas que falavam diferentes línguas, com diferentes culturas, para fazer um único corpo. E essas pessoas se congregam num certo lugar para participar das bênçãos celestiais. Exato. Então, a igreja é algo estabelecido pelo próprio Cristo para podermos receber as bênçãos de Deus. É por isso que nós também somos convidados. Eu e os que estão acompanhando a lição, somos todos convidados para fazermos parte da igreja de Cristo. Exato. Porque é lá onde recebemos orientações, inclusive bíblicas, para saber, por exemplo, o que Deus quer de nós, Exato. para que um dia realmente a reconciliação que só começou na cruz e ainda não terminou, esteja completa na vinda de Cristo, quando formos redimidos para termos a salvação. A salvação. Então, a igreja é o local onde definitivamente todo mundo deve se congregar. Não só para receber as bênçãos de Deus, mas para receber as bênçãos dos irmãos ao redor que também vão se congregar lá. Okay. É muito interessante que no céu cada um vai viver no seu canto. No céu nós vamos viver todos. Então acho que essa experiência de podermos ter igreja é de agora conseguir praticar o que? A humildade. Essa é uma das coisas. Praticar a humildade. E refletir aquilo que realmente tem que acontecer no céu. No céu. E deixa-me mencionar um aspecto. Tem um texto no livro que estamos a observar de Efésios. Penso que é Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. 21, exato. Esse texto diz que todos os crentes são ajustados, são edificados juntos para se tornarem uma morada, o templo de Deus. O templo de Deus. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas se juntam, se congregam na igreja, Deus desce e já tem morada nelas. É um grande privilégio termos a presença de Deus em nossa vida, justamente porque nos aproximamos da igreja de Cristo. Exatamente isso. É por falar disso, o apóstolo Paulo diz que onde se congregar, onde se juntar 2 ou 3 pessoas invocando o nome do Senhor, Deus está presente naquele lugar. Então é por isso que nós vimos que exatamente nós somos esse corpo. Então, só para poder terminar, né, esta nossa intervenção, há um texto muito interessante, que é o verso 19 do capítulo 2. É muito importante, diz que assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós não somos estrangeiros. Já não somos concidadãos. Já não somos estranhos. Não somos estranhos. Somos concidadãos. Então você precisa saber isso. E ao saber isso e incorporar isso na sua vida, você vai se envolver na missão. Porque quando você ainda se acha estranho, você não se envolve na missão. Você não faz parte deste corpo. Então há necessidade dos membros poder despertar, fazer parte, fazer alguma coisa, porque você é um membro deste corpo. Então a partir de hoje, veja o que você pode fazer com aquilo que são os dons que Deus te dá, aquilo que são os talentos que Deus te dá. O que você faz para a edificação desse corpo. E como se não bastasse, não é um corpo qualquer. É um templo sagrado. E como dissemos, o plano de Deus apenas começou com a vinda e a morte de Cristo na cruz. O plano de Deus continua e precisa de cada pessoa participar do Evangelho e contribuir
Este plano só pode se completar quando Jesus Cristo voltar. Mas enquanto Jesus não voltar, todo mundo tem que participar da obra do Evangelho. Tem que participar. Exato, tem que participar. Então, muito obrigado, nosso amigo que nos acompanhou durante esta conversa, que possa refletir profundamente no que nós já conversamos aqui. E uma dica muito especial: você é a pessoa mais especial que Deus morreu na cruz por si, né? Então, valorize o sangue de Cristo em primeiro lugar, valorizar o sangue de Cristo, e você seja o pacificador. Não seja aquele que cria briga, mas seja pacificador nesse mundo caos, e seja a mudança que você quer ver no mundo, e que Deus possa te abençoar e possa refletir nisso. Para terminar, nós vamos poder te convidar para você fazer aquilo que você faz todos os dias, que é fazer o que? Assistir esta matéria. Se você gostou, coloca um like e compartilha com seus amigos. E o desafio é, peço para poder compartilhar apenas com 2 amigos. Apenas 2 amigos. Compartilha com os 2 amigos e ative o sininho das notificações. Que Deus esteja consigo e até a próxima oportunidade. Nosso amigo vai fazer uma pequena oração só para poder terminarmos. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos lhe agradecer pela esta oportunidade de podermos falar sobre a sua palavra. Esteja conosco, nos acompanhe eternamente. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Até a próxima oportunidade. Deus te abençoe.